sejam muito bem-vindos ao Ateliê Sora Criações. Eu sou Sora Diniz e hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo pano de prato. Aí para você estar começando as suas primeiras peças, treinando a costura reta e ainda decorar a sua casa ou dar de presente para quem você ama. Então tá aqui a nossa peça pronta, né? Aqui tá ela passadinha. Então aqui eu coloquei o material para fazer o nosso pano de prato. Eu tenho aqui o tecido para pano de prato, você pode escolher a cor que você quiser, eu coloquei aqui um branco. E esse aqui tem 70 por 51, mas aí a medida é você que escolhe, o tamanho e a largura. Aqui eu vou ter uma faixa, uma tira de 15 por 51, que é a largura do meu pano de prato. E o tamanho da tira aqui, o comprimento aqui na altura, você que define. Aqui a minha tem 15 por 51. O importante é que a largura seja a mesma do seu pano de prato. Aqui eu tenho o meu vivinho, que eu vou colocar para dar uma graça a mais na peça. Também com a largura do pano de prato, 51 por 3,5. Esse meu vivinho tem 51 por 3,5. E a gente também vai usar aqui a linha para fazer os pontinhos decorativos, é uma linha de bordar, a tesoura e os alfinetes. Então vamos lá começar. Então primeiro a gente vai pegar a nossa tira e vai fixar o vivo na nossa tira. A gente vai centralizar a nossa tira, eu centralizei aqui com o pique tanto em cima quanto embaixo e centralizei aqui o meu vivo e vou casar pique com pique com os meus alfinetinhos. Vou colocar aqui um alfinete no início, aqui para me ajudar. E a gente vai seguir costurando. Aqui. Colocar aqui. E eu vou colocar aqui a minha agulha toda para a direita, só para fazer uma costura de segurança aqui antes de costurar lá no pano de prato. Vou dar um retrocesso. Aqui eu só dei uma costurinha aqui para fixar o meu vivo no meu tecido, ó. Ele fixou e agora eu vou colar essa partezinha aqui, costurar no paninho de prato. Então a gente vai pegar aquele tecido para pano de prato e vai embainhar só a parte de cima. Aqui, ó, minha parte de cima tá embainhada, porém as minhas laterais não estão embainhadas, nem a minha lateral e nem o outro lado aqui da minha altura aqui, ó. Então a gente vai pegar o nosso pano de prato, vai virar o avesso, né? Você vai ver qual é a parte que vai ser o teu avesso, né? E vai colocar o direito da tua faixa no avesso do teu tecidinho e vai centralizar. Aqui eu fiz um pique marcando o centro, tanto do pano de prato como da minha faixinha. E aí eu vou colocar um alfinetinho, centralizar. E a gente vai começar costurando. Por que eu centralizo aqui? Porque esse tecido, esse pano de prato, ele estica às vezes. E aí, se eu não centralizar e for costurar direto, vai ficar sobrando, faltando tecido aqui das faixinhas na lateral. Então, a ideal é você centralizar. Até por isso que eu cortei ele um pouquinho maior. Então, a gente vai dar uma costurinha aqui de 1 centímetro.
Então, recapitulando o que a gente fez, a gente pegou o avesso do nosso pano de prato e o direito da nossa faixinha e costurou avesso com o direito, ela centralizada junto com o pano de prato. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai virar assim, vai jogar esse volume aqui de costura aqui pro lado do pano de prato e vai fazer um pesponto para esse tecido aqui não ficar voltando. Vou fazer um pesponto aqui rente nessa linhazinha que a gente fez costurando. Para que a costura não volte, para que o tecidinho não volte. A gente tem que enfiar a agulha no tecido e se certificar que o volume de costura tá todo aqui pro lado do pano de prato. Aqui depois de pespontado, ele foi todo pespontado, a gente vai dar uma passada lá no ferro para assentar as costuras. Então depois que a gente passa, assenta as costuras, né? Foi lá no ferro, passou, assentou. Esse vivinho aqui que a gente costurou, a gente vai jogar o volume de costura dele aqui para nossa faixinha, né? Ele tava assim, ó. A gente costurou ele assim, né? E agora a gente vai virar ele assim, ó, jogando o volume de costura para nossa faixinha e ele vai ficar aqui dessa forma. Agora a gente vai passar um pesponto nele para segurar ele no pano de prato. A gente vai aqui passar um pesponto. E vai seguir costurando. Tomando sempre o cuidado de estar esticando aqui, ou alisando para cá, para não sobrar tecido para essa ponta aqui. Então, a nossa faixinha aqui já foi grudada, né? Já foi pespontada. E agora a gente vai fazer aqui a bainha dos lados, ó. Por isso que a gente não embainhou logo dos lados, porque a gente vai fazer agora a bainha junto com as faixinhas. A gente vai começar embainhando aqui, dessa parte aqui da lateral. Colocar o nosso pezinho de máquina aqui. E fazer a nossa barrinha de lençol.
Pontinho maior. Dou um retrocesso aqui. Aqui, como ela tá grossa, a gente tem um pouquinho de dificuldade no começo, mas é só puxar as linhas aqui que a gente deixou. E vamos seguir costurando aqui a nossa barrinha de lençol. Aqui, quando você vai arrumando, você enfia a agulha no tecido, para depois você arrumar, para a sua costura não ficar torta. Aqui eu deixei 2 alfinetinhos aqui nessa parte aqui para me ajudar. Ela é um pouco grossinha e a gente vai passar a máquina aqui um pouquinho devagar. Mas a gente consegue costurar. Tá chegando já aqui no final. Dá uma puxadinha e dá um retrocesso aqui no final. E aqui a gente já costurou uma lateral, olha. A nossa barrinha de lençol, aqui do lado direito, a gente já costurou uma lateral. Agora a gente vai costurar a outra. Aqui a gente vai pegar 1 centímetro, né, que eu deixei, vou virar aqui e vou virar aqui de novo. E vou começar a costurar. Eu coloco sempre um alfinetinho aqui para me ajudar no começo. E aí a gente segue costurando. Enfio aqui a agulha, tiro meu alfinetinho. Puxo aqui a linha, porque tá um pouquinho grosso. Dou um retrocesso. Seguro aqui minha linha de novo, puxo. E agora, continuo minha costura, ó. Aqui, arrumo com a agulha lá dentro. Vou sempre arrumar com a agulha lá dentro. Aqui. E sigo costurando. Aqui. E aí, continuo arrumando, sempre com a agulha lá dentro.
Aqui a barrinha do nosso pano de prato já foi colocada, ó. Toda a barrinha já foi colocada. Aqui. Olha como fica aqui atrás. Aqui. Também. E agora a gente vai fazer o nosso bordado ponto decorativo aqui na barrinha. Aqui a gente já trocou a linha da máquina, já colocou aqui a linha para passar o nosso ponto decorativo. Eu escolhi o ponto 54 e agora a gente vai começar a colocar mais uma graça aqui no nosso tecidinho. Dou um retrocesso aqui e começo que nesse começo a gente precisa ter um pouquinho de paciência, que ele tá alto, tá grosso, né? Então a gente vai devagar e depois que passar desse começo a gente pode seguir normalmente. Então, a gente acabou de passar o pontinho decorativo, fica assim, bem bordadinho, bem bonito, né? Então, tá aqui a nossa peça pronta, né? Aqui tá ela passadinha, que é claro, você vai passar ela depois. Aí, uma peça bem simples, para você que tá iniciando na costura, para você enfeitar a sua casa, dar de presente ou até mesmo vender e ganhar um dinheirinho. Então, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Até uma próxima vez e Deus abençoe!